Fala pessoal, tudo bem com vocês? João Jutsu aqui, sou médico residente em terapia intensiva e vamos para mais uma aula de semiologia. Esse projeto que nasceu enquanto eu ainda estava na graduação, fui monitor de semiologia por alguns períodos, então fazer um agradecimento especial aos monitores que foram comigo e ao meu tutor, Dr. Felipe César, que me ensinou muito do que eu sei hoje em dia, tá? A fonte que eu usei para essa aula foi o exame clínico do Porto, tá? Então tudo que eu falar aqui vai ter lá no livro, é só conferir. A aula de hoje, a nosso objetivo é a gente sistematizar o exame físico da coluna vertebral e os principais sinais e sintomas relacionados à coluna, né? E demonstrar algumas manobras específicas desse sistema. Para iniciar, por que a gente precisa aprender isso, né? A nossa postura humana, ela depende muito da nossa coluna vertebral. E ela sofre uma influência muito grande hereditária e ocupacional, e ela é diferente nas diferentes faixas etárias, né? E ela está muito ligada à nossa qualidade de vida e à qualidade de vida do paciente. Pacientes que têm algumas patologias crônicas da coluna, eles têm uma piora significativa da sua qualidade de vida. Os principais sinais e sintomas que a gente vai apresentar vai ser dor, rigidez muscular e algumas manifestações sistêmicas também. Na semiotética, a gente vai dividir em três partes, tá? Uma primeira inspeção, segunda palpação e terceira movimentação. E aí depois a gente que vai ver os testes. Na inspeção, a gente tem que ver em luz natural, em pelo menos 3 planos, certo? E aí a gente vai procurar detectar a presença de curvaturas anormais, né? Vou mostrar um pouco mais na frente, mas como a escoliose, ou então algumas acentuações, como a lordose e a cifose, tá? Ou então algumas modificações também na cor da pele. A inspeção, como eu disse, a gente tem que olhar em 3 planos, então a gente vai olhar o paciente de frente, de lado e de costas, tá? E aí a gente vai sempre observar se tem alguma assimetria entre elas. Então, quando eu for analisar os planos, eu vou ter que fazer sempre uma linha média para a gente detectar se tem simetria ou não. Então, paciente de coxa, eu vou traçar uma linha e eu vou ver se um lado está da mesma forma do que o outro. Tá? Da mesma forma do lado, do paciente de lado e o paciente de frente. Tá? Então, é muito importante que a gente crie essa nossa linha imaginária para a gente que possa comparar um lado com o outro, tá certo? Da mesma forma, por exemplo, se o paciente tiver uma deformidade, a gente vai conseguir analisar de uma forma mais fácil. Então, a gente olhando o paciente de costas aqui, por exemplo, a gente consegue perceber que ele tem uma escoliose, ou seja, ele tem uma alteração na curvatura da coluna. Da mesma forma, da paciente com uma cifose, ele tem aqui uma alteração também na curvatura da coluna que a gente consegue ver o paciente em diversos planos diferentes. Se a gente colocasse esse paciente e a gente colocasse ele de frente ou de costas, talvez a gente não percebesse essa alteração. Por isso é tão importante que a gente consiga colocar esse paciente nos 3 planos, certo? E aí uma dicasinha aí para quem está começando para decorar, uma coisa que eu gostava muito de pensar era escoliose tem o S, certo? Então é escoliose, vai ter uma curvatura vai ter uma curvatura nas costas. E a cifose, ela vai formar um C, tá? Um C de cifose. Então, dessa forma foi que eu consegui ajustar aí para decorar melhor essas duas formas, tá? Também da nossa inspeção estática, a gente vai ter algumas alterações que a gente consegue ver visualmente, que são alterações que a gente vê nas pernas, né? O geno valgo, que vai ter essas pernas mais viradas para fora, e o geno varum, que vai ter para dentro. A forma que eu fiz para decorar foi geno valgum não cavalga. Então é o paciente que ele vai estar com as pernas para fora. E o geno varum é o paciente que cavalga, certo? Ainda da inspeção, a gente também tem dois grandes deformações que a gente pode ter, que é o pectus carinatum e o pectus excavatum, certo? Os dois eles partem do mesmo princípio, só que um ele vai ter uma alteração, uma volumosidade para frente e o excavatum ele vai ter para dentro. Mesma forma, como é que eu vou lembrar disso? Talvez eu não lembre do carinatum, mas se eu lembrar, eu vou lembrar do excavatum, que vai ser para dentro, que ele vai usar uma escavação, tá? Então, sempre que eu pensar na inspeção, se é pectus excavatum ou carinatum, só lembrar, o excavatum ele causa uma escavação, então é para dentro. Em relação à inspeção, a gente vai dividir ela, como eu falei antes, na parte estática, mas a gente também vai dividir na parte dinâmica. Na parte dinâmica, a gente vai ter vários movimentos que a gente consegue fazer, certo? Então, a gente pode rodar a cabeça, né, fazer uma rotação para a esquerda ou para a direita. A gente pode fazer uma flexão ou extensão também da cabeça, certo? E da coluna especificamente, a gente pode flexionar a coluna, fazer uma extensão ou fazer uma lateralidade, que é mexer para um lado e para o outro.
Então, assim, esses movimentos, eles são muito importantes que a gente treine de forma que a gente teste, né, de forma passiva e ativa no paciente. Da outra coisa também, da nossa inspeção dinâmica, além dos movimentos, a gente também vai analisar a marcha, certo? A gente vai ver como é que o paciente está andando. Então, a gente vai colocar o paciente de pé na nossa consulta e vai pedir para ele andar. Vai pedir para ele andar, por exemplo, da porta do consultório até a cadeira, da porta, vai na porta até um lado do consultório e volta. Então, a gente vai analisar direitinho como é que é essa marcha. Vamos agora para o parte dos testes, tá certo? Vamos ter vários testes que a gente consegue analisar algumas coisas em algumas situações nos pacientes, tá? O teste mais famoso e o teste que é mais cobrado é o teste de Adams, que é um teste muito básico que a gente vai analisar se o paciente tem ou não escoliose. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar atrás do paciente e a gente vai pedir para o paciente ele fazer uma flexão para frente, tá? Na hora que o paciente fizer uma flexão para frente, ele vai girar a coluna, ou vai virar a coluna dele para frente, e a gente vai ver se vai ter uma linha reta ou não. E aí lembrar, como é que eu vou fazer isso? Eu, como médico, eu também tenho que me abaixar para ficar no mesmo plano do paciente, tá certo? Porque se eu estiver em pé e o paciente ele fazer a flexão, eu não vou conseguir avaliar se ele tem alguma alteração. Então eu vou precisar ficar no mesmo plano para a gente ver se ele está com alguma curvatura ou não, tá? Então, resumindo, o paciente vai para sua frente, você pede para ele fazer uma flexão e você vai descer no mesmo plano e ver se tem alguma alteração. Esse é o teste de Adams, tá? O teste de Schober, ele tem algumas divergências na literatura, algumas divergências na referência, mas o princípio dele também é o mesmo. Você vai fazer primeiro achar onde está L4, L5, ali na palpação mesmo, tá? E você vai fazer um risco com lápis ou com um hidrocor, uma caneta, na costas do paciente, certo? Você vai pegar uma fita métrica e você vai medir 10 centímetros para cima desse ponto que você marcou. E você vai pedir para o paciente fazer uma flexão, igual ao teste de Adams. Só que em vez de você ver se ele tem escoliose ou não, você vai fazer essa medição novamente. Aí tem algumas divergências de literatura, mas a maioria das literaturas ela coloca 15 centímetros. Se você tiver 15 centímetros ou mais de diferença, né, de aumento dessa sua marcação, quer dizer que é um teste normal, tá? Se ele for menor do que 15, ele pode mostrar um encurtamento. Alguns pacientes com, por exemplo, espondilite anquilosante, eles não conseguem fazer essa flexão de uma forma normal. E aí, ele é um exemplo do Schober, de um teste de Schober alterado, certo? Um teste de Schober que ele não conseguisse ter uma curvatura maior que 15 centímetros, tá? Aí, dependendo da referência, tem referência que bota 14, tem referência que bota 16, mas, no geral, a referência é de 15 centímetros, tá bom? E aí, além da palpação, aí passamos da parte da inspeção, vamos falar agora sobre a palpação, certo? A palpação, ela deve ser realizada com muita delicadeza, porque ela pode despertar uma dor intensa, certo? Um paciente que tem uma lesão na coluna, se você apertar ali naquela lesão, provavelmente vai doer muito. Então, é muito importante que você tenha muita calma e avise o paciente que você vai causar, ou você vai palpar, certo? E aí, outra coisa importante, se o paciente fala que ele está com a dor na parte superior, você vai começar sempre do lugar que ele tem menos dor. Porque se a gente começar pela parte que tiver mais dor, ele vai incomodar e você vai prejudicar o resto do seu exame. Então você sempre, sempre, sempre vai para o lado que tiver menos dor, tá certo? E aí você vai fazer duas palpações, tá? Você vai fazer uma palpação das apófises espiosas, tá? Uma de cada vez, certo? E depois você vai fazer dos espaços intervertebrais, tá? Você vai fazendo uma de cada vez e vai palpando. Quando você palpar a coluna em si, você vai fazer também uma palpação na linha paravertebral, do lado da coluna. Você vai comparar se a dor foi maior quando você estava fazendo a palpação das apófises espinhosas, se você estava fazendo nos espaços nos espaços intervertebrais, ou se você estava fazendo uma palpação maior nessa parte da paravertebral, tá? E aí pode indicar várias coisas. Por exemplo, se a dor for maior na paravertebral, pode ter uma chance maior de ser uma dor muscular do que se você tiver uma dor quando você aperta a apófise espinhosa, certo? Então é muito importante que você consiga palpar todas as regiões. E agora, na parte da palpação, tem alguns testes, certo? O primeiro teste é os testes de Spurling,
que vai ser o teste que a gente vai avaliar uma lesão no nervo aqui no plexo braquial, tá certo? E aí, como é que a gente vai fazer? Primeiro, lembra, se o paciente tiver com a dor desse lado, a gente vai começar do lado contralateral da dor dele, certo? E a gente vai sentar o paciente, e a gente vai para trás dele, e a gente vai inclinar a cabeça dele para o lado contralateral da dor e depois para o lado da dor. Na hora que ele inclinar a cabeça, a gente vai com as duas mãos, colocar as duas mãos para cima e vai fazer acima da cabeça dele. E a gente vai fazer uma força para baixo, certo? Na hora que a gente fizer essa força para baixo, a gente vai fazer uma compressão do nervo e vai doer. Então, se ele tiver uma lesão aqui, ela vai doer e vai fazer uma dor irradiando para o membro superior, tá certo? Então, esse aqui é o teste de Spurling. O teste de Lasergue é outro teste que a gente vai avaliar uma lesão no nervo ciático, tá certo? Uma ciatalgia do paciente, se ela tem ou não uma lesão nervosa. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o paciente e a gente vai tentar estender o nervo o máximo possível. Como assim estender o nervo? A gente vai deixar o paciente deitado, a gente vai pegar a perna dele e vai levantar. Na hora que a gente levantar a perna, vocês estão vendo que a gente vai aumentar aqui a extensão do nervo. Então, se ele fazer um estiramento, né? Se ele tiver uma compressão, nesse momento que a gente estirar, vai causar uma dor importante, certo? E aí, essa dor importante é um dos sinais que ele tem um problema no nervo ciático, tá? Mas aí lembra, nesse trajeto a gente só pode levantar até mais ou menos 45 graus. Por quê? Porque quando a gente passa de 45 graus, tem uma possibilidade grande dessa dor, ao invés de ser do nervo, ser uma lesão do osso mesmo, da articulação. Então, tem alguns pontos que botam 45, tem uns pontos que botam 60 graus, mas a ideia é o seguinte: se ela passar muito desses 45 graus, né, do 45, 60 graus, a chance dessa dor não ser do nervo e ser da articulação é muito maior. Então, por isso que a gente não levanta tanto a perna do paciente. Mas tá, eu levantei 45 graus e eu não sei muito bem se está certo ou não, se foi positivo ou não, se o paciente fez só uma carinha de dor, o que é que eu faço para aumentar a sensibilidade? Eu vou fazer o teste de Bragar. O que é o teste de Bragar? O teste de Bragar, lembra, eu quero aumentar a extensão do meu nervo. Se eu tiver com o meu nervo passando aqui, na hora que eu levantar a perna, ele não estiver comprimido, se eu levantar o dedo dele e apertar o meu perna para baixo, esse nervo ele vai aumentar o tamanho e vai ter que estirar mais ainda. Então a gente vai aumentar esse estiramento do nervo. Então, se o paciente tiver uma compressão, nesse momento ele vai sentir dor. Quando é que eu uso o Bragar? A gente só usa o Bragar quando o teste de Lasergue ele for duvidoso. Quando eu fizer o Lasergue ficar na dúvida, tipo, eita, não tenho certeza se foi uma dor mais do nervo, se foi uma dor mais da articulação. E aí você faz o Bragar porque ele aumenta a sensibilidade, tá? Ele aumenta a sensibilidade de ser uma doença, de ser uma lesão nervosa, se ele for positivo. Agora, se eu levantar a perna do paciente com o Lasergue e ele for muito positivo, o paciente sentir dor na hora e você não tiver dúvida, não tem para que fazer Bragar. Porque se você for fazer ele, com certeza vai causar uma dor e vai causar uma dor maior no paciente desnecessário. Então a gente só faz quando a gente tem dúvida, certo? Para aumentar a sensibilidade. Então, pessoal, a minha sugestão é que você faça esses testes em casa, certo? Em casa ou na faculdade, pegue alguns colegas e testem o passo a passo de todo o teste, tá? Façam com calma, façam se testando, porque é assim que você vai aprender. Façam simulações, faz um com o outro, porque é assim que você aprende nessa parte da semiologia. Então, pessoal, essa foi mais uma aula, sistema locomotor aqui da parte de coluna, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, acompanhe a gente aí, manda no Instagram, pode mandar aqui nos comentários. Lembre de se inscrever e curtir o vídeo, tá? Se inscreva no canal, curte o vídeo. E o próximo vídeo da gente vai ser o exame locomotor, a parte 2, que vai ser a parte de articulações.